Você já sentiu que habita uma casa que não lhe pertence, embora tenha as chaves de todas as portas? Você caminha pelos corredores, reconhece os móveis, olha-se no espelho e vê um rosto que o mundo identifica como sendo o seu. Mas no fundo de suas pupilas, há um estranho observando. Existe uma dissonância silenciosa, um ruído de fundo que nunca cessa, como se você estivesse interpretando um papel em uma peça cujo roteiro foi escrito por alguém que jamais o conheceu de verdade. Essa sensação de deslocamento não é um erro de percurso, nem uma patologia simples que possa ser curada com distrações baratas. É, na verdade, o sintoma de uma das maiores tragédias da modernidade, algo que Carl Jung explorou com uma profundidade quase mística, a angústia de ser um estranho para a própria essência ancestral. Vivemos em uma era que glorifica a superfície. Somos incentivados a construir identidades como quem monta um mosaico de vidro, escolhendo cores vibrantes e formas que agradem aos olhos dos outros. Mas enquanto polimos essa máscara social, algo dentro de nós começa a murchar. Jung chamava essa máscara de persona. Ela é necessária, claro. É o traje que usamos para sobreviver no mercado, na família e na vida social. O problema surge quando o traje se funde à pele. Quando você esquece onde termina a máscara e onde começa o seu verdadeiro rosto, o resultado é uma fome que nenhuma conquista material pode saciar. É a fome da alma por suas raízes, por aquilo que é antigo, selvagem e genuíno. Para as pessoas dotadas de uma sensibilidade mais aguçada, ou de uma inteligência que não se contenta com respostas prontas, essa divisão é dolorosa. Você olha ao redor e vê pessoas que parecem perfeitamente confortáveis em sua superficialidade, enquanto você carrega o peso de 1000 gerações nos ombros, sem saber como traduzir esse fardo em palavras. Você se sente um anacronismo vivo. É como se houvesse uma floresta densa e primordial crescendo dentro de você, cheia de mistérios e sombras, enquanto o mundo lá fora exige que você seja um jardim gramado, plano e previsível. Jung compreendeu que não somos tábulas rasas ao nascer. Não somos apenas o resultado do que nossos pais nos ensinaram ou do que a escola nos impôs. Carregamos em nosso sangue o que ele chamou de inconsciente coletivo. É uma herança psíquica, um depósito de toda a experiência humana desde o início dos tempos. São os medos de nossos antepassados diante da escuridão, a alegria deles diante do fogo, as lutas, as perdas e as mitologias que moldaram a percepção da realidade. Quando você se desconecta dessa herança ancestral para se ajustar às exigências de uma vida moderna mecânica e estéril, você comete um crime contra si mesmo. Você se torna um exilado de sua própria história. A angústia que você sente ao acordar no meio da noite, aquele vazio súbito no meio de uma festa, ou a sensação de que a vida está passando como um filme em que você é apenas um figurante, é o grito dessa essência ancestral tentando recuperar o seu lugar. Jung dizia que o homem moderno não consegue mais ouvir a voz dos deuses, não porque eles pararam de falar, mas porque o homem moderno construiu paredes de ruído tão altas que nada mais penetra o seu silêncio interior. Esses deuses, em termos psicológicos, são os arquétipos, as energias primordiais que dão significado à existência. Sem eles, a vida se torna uma sequência logística de tarefas, e o ser humano se torna um autômato de carne. Imagine por um momento a pressão de ser quem você precisa parecer ser. Você precisa ser produtivo, precisa ser equilibrado, precisa ser otimista, precisa ser atualizado. Todas essas exigências vêm do que Jung chamava de espírito do tempo. O espírito do tempo é a mentalidade da época, as regras mutáveis da sociedade que nos dizem o que é certo e o que é errado hoje, mas que serão esquecidas amanhã. No entanto, existe outro mestre dentro de nós, o espírito das profundezas. Este não se importa com tendências, com o seu cargo ou com a sua conta bancária. Ele fala a linguagem do mito, do símbolo e do sonho. O conflito entre esses dois espíritos é a forja onde a alma é testada. Se você cede apenas ao espírito do tempo, você se torna bem-sucedido aos olhos do mundo, mas um cadáver por dentro. Se você mergulha apenas nas profundezas,
corre o risco de se perder na própria loucura. O desafio, a grande obra da vida, é construir uma ponte entre esses dois mundos. Para as mentes lúcidas, essa lucidez é uma faca de dois gumes. Você enxerga a falsidade das interações sociais, percebe a fragilidade das instituições e nota como a maioria das pessoas está apenas fugindo de si mesma. Essa percepção o isola. É a solidão de quem está desperto em um quarto de sonâmbulos. Você tenta se encaixar, tenta rir das mesmas piadas, tenta se importar com as mesmas futilidades, mas o seu eu ancestral observa tudo com um desprezo silencioso. Há uma parte de você que pertence às montanhas, ao mar, ao fogo e ao silêncio das cavernas, e essa parte não se sente em casa em um escritório de luz fluorescente ou em uma rede social de validações vazias. Jung mesmo passou por esse processo de quase ruptura. Em seu livro Vermelho, ele documentou seu mergulho nas profundezas da própria psique, enfrentando suas sombras e redescobrindo o sentido da existência que a ciência e a lógica da época não podiam oferecer. Ele entendeu que a cura para a neurose moderna não está em olhar para frente, para o progresso tecnológico ou para o futuro utópico, mas em olhar para trás e para baixo. É preciso retomar o diálogo com o que há de eterno em nós. Essa essência ancestral não é algo estático. Ela é viva. Ela se manifesta através da sua intuição, dos seus sonhos mais estranhos e daquela tristeza inexplicável que surge quando você vê uma paisagem antiga ou ouve uma melodia que parece ressoar em ossos que não são os seus. Quando você ignora esse chamado, a sua psique começa a se fragmentar. Você começa a sentir que é uma fraude. Por mais que os outros o elogiem, por mais que você conquiste metas, há um juiz interno que sabe que você está traindo a sua natureza. Você está gastando a sua energia vital para manter uma fachada, enquanto o seu verdadeiro rei ou rainha está acorrentado em uma masmorra no subsolo do seu ser. A dor de ser um estranho para si mesmo é a dor da despersonalização. É o sentimento de que a sua vida não é sua. Jung argumentava que o processo de individuação, que é o objetivo final do desenvolvimento humano, consiste em integrar essas partes renegadas. Significa olhar para a sua sombra, para os seus desejos proibidos, para as suas heranças familiares não resolvidas e, acima de tudo, para a sua conexão com o sagrado e o primordial. Individuação não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. E ser inteiro dói, porque exige que você aceite a sua própria estranheza perante o mundo. Muitas vezes a inteligência funciona como uma armadura que nos protege do sentir. Usamos a lógica para explicar nossa melancolia, usamos a filosofia para justificar nossa inércia e usamos o sarcasmo para esconder nossa vulnerabilidade. Mas a mente racional é apenas uma pequena ilha em um oceano vasto de irracionalidade. O seu eu ancestral não fala em silogismos ou equações. Ele fala em imagens. Ele exige rituais, exige silêncio. Exige que você reconheça que faz parte de algo muito maior e mais antigo do que a sua biografia pessoal. O homem moderno sofre de uma falta de mitos. No passado, os mitos forneciam um mapa para a alma. Eles nos diziam como enfrentar o sofrimento, como lidar com a morte e como encontrar propósito no caos. Hoje, substituímos os mitos por dados. Substituímos a sabedoria pela informação. Temos as respostas para quase tudo, mas perdemos o sentido de tudo. Por isso você se sente deslocado. Você está tentando navegar um oceano tempestuoso, usando um manual de instruções de um eletrodoméstico. A bússola que você precisa está enterrada no seu passado ancestral, nas histórias que seus antepassados contavam e nas verdades que a modernidade descartou como superstição. Ser um estranho para a própria essência é viver em um estado de exílio interno. É como se você estivesse em uma terra estrangeira, onde conhece o idioma, mas não sente a alma das palavras. Para voltar para casa, é necessário um ato de coragem quase heróico. É preciso descer ao próprio inferno pessoal, como os heróis dos antigos mitos, para resgatar o tesouro que foi roubado. Esse tesouro é a sua autenticidade,
A sua capacidade de dizer, eu sou sem precisar pedir permissão ao mundo. Jung nos ensina que a angústia não deve ser anestesiada, mas ouvida. Ela é um mensageiro. Ela está lhe dizendo que o caminho que você está seguindo é estreito demais para a grandeza da sua alma. Ela está lhe dizendo que você está tentando enfiar um oceano em um copo d'água. A solução não é encontrar um copo maior, mas aprender a nadar no oceano. Isso significa aceitar que você é complexo, que você é contraditório e que você carrega dentro de si tanto o divino quanto o bestial. A pessoa que se sente deslocada geralmente é aquela que percebe, mesmo que inconscientemente, que a realidade que nos é vendida é uma construção frágil. Você vê as rachaduras na parede. Você percebe o desespero por trás dos sorrisos de propaganda. E essa percepção traz uma solidão profunda, mas também uma oportunidade única. Somente quem percebe que está em uma prisão pode começar a planejar a fuga. A fuga, neste caso, não é para fora do mundo, mas para dentro de si mesmo. Reconectar-se com a essência ancestral exige que você pare de fugir do silêncio. No silêncio, a máscara começa a cair. Sem o barulho das notificações, das opiniões alheias e das metas de desempenho, você é confrontado com o vazio. E é nesse vazio que a voz ancestral começa a sussurrar. Ela pode vir na forma de um desejo de criar algo sem utilidade prática, apenas pela beleza. Pode vir na forma de uma necessidade súbita de estar na natureza, longe de qualquer sinal de civilização. Pode vir na forma de sonhos repetitivos que imploram por sua atenção. Muitas pessoas inteligentes temem esse mergulho, porque acham que encontrarão apenas escuridão. Elas temem que, se abandonarem a persona, não sobrará nada. Mas o que Jung descobriu é que, abaixo da máscara e abaixo da sombra, reside o Self, o centro da totalidade psíquica. O Self é o mestre interior, o arquétipo da ordem e do significado. Ele é o ponto onde o indivíduo se encontra com o eterno. Ao se alinhar com o Self, a angústia de ser um estranho começa a se dissipar, porque você finalmente encontrou a sua verdadeira identidade, uma que não depende do reconhecimento externo. No entanto, viver em harmonia com essa essência em um mundo que a nega o tempo todo é um desafio constante. Você será visto como alguém estranho, difícil ou até mesmo arrogante, simplesmente porque não aceita mais as migalhas de sentido que a sociedade oferece. Mas há uma dignidade profunda nessa estranheza. É a dignidade de quem escolheu a verdade sobre o conforto, de quem escolheu a profundidade sobre a conveniência. A dor que você sente é, no fundo, uma dor de parto. É a sua essência real tentando nascer através das camadas de condicionamento social e intelectual. Não a rejeite. Não tente curá-la como se fosse uma gripe. Trate-a como um chamado sagrado. Você é o herdeiro de uma linhagem ininterrupta de seres que lutaram, amaram e sonharam por milênios. O sangue deles corre em suas veias, e a sabedoria deles está codificada em sua psique. Você não é um acidente isolado no tempo e no espaço. Você é a continuação de uma canção muito antiga. Jung nos lembra que o maior perigo para a humanidade não são as catástrofes naturais ou as guerras externas, mas a dissociação psíquica. Quando o homem se torna estranho para si mesmo, ele se torna capaz de qualquer atrocidade, porque perdeu a conexão com a fonte da vida. Ao buscar a sua essência ancestral, você não está fazendo apenas um trabalho de autoconhecimento pessoal. Você está ajudando a curar a ferida do mundo. Você está sendo um farol de lucidez em um mar de confusão. Pense nas vezes em que você sentiu uma conexão profunda com algo que não conseguia explicar. Um livro que parecia ter sido escrito para você. Uma obra de arte que o fez chorar sem motivo. Um momento de contemplação sob o céu estrelado em que você sentiu que o universo inteiro estava dentro de você. Nesses momentos a máscara caiu. Nesses momentos, o tempo parou. E você não era o seu nome, o seu cargo ou a sua idade. Você era apenas a consciência observando a si mesma. Esse é o seu estado natural. O resto é ruído. A angústia surge quando tentamos transformar esses momentos de conexão em exceções, quando deveriam ser a nossa base. Tentamos ser normais, mas a normalidade é muitas vezes apenas uma psicose coletiva aceita.
Jung dizia que ser normal é a meta ideal para os medíocres, mas para aqueles que estão acima da média, é uma restrição insuportável. Se você se sente deslocado, talvez seja porque você não foi feito para caber nos moldes que lhe ofereceram. Talvez a sua função seja justamente quebrar esses moldes e mostrar que existe outra maneira de existir. Essa jornada de volta para casa não é fácil. Ela exige que você abra mão da segurança das certezas intelectuais. Exige que você aceite o mistério e a ambiguidade. Exige que você olhe para os seus antepassados não apenas como nomes em uma árvore genealógica, mas como forças vivas que ainda habitam os seus gestos e os seus medos. Quando você honra essa herança, você para de lutar contra si mesmo. Você para de se sentir um impostor em sua própria vida. A lucidez dolorosa de que falamos no início torna-se, então, uma lucidez libertadora. Você vê o teatro do mundo, mas não é mais escravo dele. Você usa a máscara quando necessário, mas sabe que ela é apenas uma ferramenta. Por baixo dela, existe um solo firme, uma raiz que desce até o centro da terra. Você se torna como uma árvore que, quanto mais altos são seus galhos em direção ao céu, mais profundas são suas raízes na escuridão do solo. Não tenha medo da sua estranheza. Ela é a prova de que você ainda está vivo em um mundo que tenta nos anestesiar. Ela é o sinal de que a sua essência ancestral se recusa a ser domesticada. Em vez de tentar se curar do que o torna único, mergulhe nisso. Explore os porões da sua mente, converse com os seus monstros, ouça os seus sonhos. Carl Jung não nos deixou um conjunto de regras, mas um mapa para a maior de todas as aventuras, o encontro com o próprio ser. Lembre-se de que a angústia é o preço da consciência, mas a consciência é a única coisa que realmente possuímos. Ao enfrentar a dor de ser um estranho para si mesmo, você abre a porta para se tornar quem você realmente é. E nesse encontro, a angústia se transforma em plenitude. Você descobre que nunca esteve sozinho, que toda a história da humanidade caminha com você, e que a sua essência ancestral é a bússola que nunca falha, mesmo nas noites mais escuras da alma. O mundo continuará exigindo que você seja alguém que você não é. A pressão para se conformar nunca desaparecerá por completo. Mas uma vez que você tenha tocado a sua essência, essa pressão perde o seu poder. Você se torna o centro do seu próprio universo, não por egoísmo, mas por necessidade de integridade. E a partir desse centro, você pode finalmente começar a viver uma vida que seja digna do nome. Uma vida que não seja apenas uma reação ao que os outros esperam, mas uma expressão genuína da alma eterna que habita em você. Seja paciente com o seu processo. A alma não funciona no tempo do relógio, mas no tempo das estações. Há tempos de recolhimento e tempos de florescimento. Se agora você se sente no inverno da alma, perdido e estranho, saiba que é sob a neve que as sementes mais fortes se preparam para brotar. A sua angústia é o calor dessa semente tentando romper a casca. Permita que ela rompa. Permita que a sua essência ancestral retome o trono que lhe pertence, pois no final das contas, o maior sucesso que alguém pode alcançar não é conquistar o mundo, mas finalmente deixar de ser um estranho para si mesmo. A verdadeira rebeldia, em uma era de superficialidade, é a profundidade. A verdadeira inteligência é aquela que reconhece os limites da razão e se curva diante do mistério da existência. Ao abraçar a sua herança ancestral e a sua estranheza, você se torna um elo vivo em uma corrente que começou muito antes de você e continuará muito depois. E nesse pertencimento maior, a angústia se dissolve na paz de quem finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Olhe para trás com respeito, olhe para dentro com coragem, e olhe para frente com a clareza de quem sabe que não caminha sozinho. A voz que você ouve no seu silêncio não é apenas a sua. É a voz de todos os que vieram antes de você, sussurrando que você é a conclusão dos sonhos deles. Não os decepcione sendo apenas um reflexo do seu tempo. Seja a expressão da sua eternidade. E assim o estranho no espelho finalmente se tornará o seu aliado mais próximo. E a casa onde você mora, pela primeira vez, será verdadeiramente o seu lar.
Essa jornada não termina aqui. Ela é um processo contínuo de vigília e redescoberta. A cada dia, o mundo tentará novamente lhe impor uma identidade menor do que a sua realidade. A cada dia, você terá que escolher entre o conforto da ilusão e a dureza da verdade. Mas agora você sabe o que está em jogo. Você sabe que a sua angústia não é um defeito, mas um guia. Siga esse guia. Ele o levará para além das máscaras, para além das palavras, até o lugar onde você e a sua essência ancestral são um só. E ali, no coração do seu próprio mistério, você encontrará a força que nenhum homem e nenhum tempo podem tirar de você. A vida é curta demais para ser vivida como um estranho. A porta está aberta e o convite foi feito. O espírito das profundezas está chamando. Não responda com lógica. Responda com a vida. Responda com a coragem de ser quem você nasceu para ser, em toda a sua complexidade, em toda a sua ancestralidade e em toda a sua gloriosa estranheza. Somente assim a alma encontra o seu descanso e o homem moderno encontra a sua cura. No silêncio do seu ser, a música ancestral continua tocando. Aprenda a dançar conforme o ritmo dela, e o mundo nunca mais será capaz de fazê-lo se sentir deslocado. Você será, finalmente, o mestre do seu próprio destino e o guardião da sua própria alma.